Fala aí meus queridos amantes de mangá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Luiz Felipe, esse aqui é o canal MangaVerse e a gente tá aqui hoje pra falar do capítulo 1139 de One Piece. Esse capítulo aqui tem uma revelação muito importante sobre uma figura do passado. Então, se acomode aí, prepare-se para o vídeo e roda a vinheta. O capítulo se inicia dentro do castelo Aurist. Zoro reclama que eles já estão procurando por aquela chave por um bom tempo e ainda não acharam nada. Road diz que como os guardas não sabem, possivelmente os únicos que devem saber é o Jaru ou algum dos anciões do país. Luffy pergunta se o ancião contaria a ele onde está a chave, com Road brigando e dizendo que não, afinal, libertar Loki é um crime em Elbaf. Nami chama por eles e Luffy corre até ela. Ambos veem uma grande tapete vermelho, o que a garota diz ser um símbolo da nobreza, então ali deve ser a sala do trono. Todos entram no ambiente e se impressionam com a destruição que está ali, com a atenção de Luffy sendo levada para um grande círculo de invocação centralizado na sala. Nami diz que já viu aquilo em um livro e se tratava de um ritual de algum país para invocar demônios, sendo surpreendido por Luffy que pergunta se funciona, o que ela não sabe responder, e Road pergunta por que aquilo estaria ali na sala do trono. Essa passagem da Nami aqui é muito interessante, né? Ela falar que ela já viu aquele círculo em algum livro e possivelmente é de uma civilização que usava aquele livro para invocar rituais, né? Possivelmente ela pode estar falando daquela civilização que na época do time skip invocou o Brook, né, que sem querer achou que tinha invocado o Brook, estava tentando fazer um ritual lá, mas na verdade não conseguiu invocar ele só caiu lá, né. Então isso realmente é uma magia que ela já deve existir no mundo de One Piece há muito tempo, mais ou menos na época do século perdido, deve ser quando ela deve ter surgido, né, deve ter sido um momento que os Gorosei ascenderam, que os primeiros demônios pisaram sobre a Terra, graças ao Imu que invocou eles. Então é interessante saber que esse círculo mágico, aparentemente, ele já existia de alguma forma ali no universo, né. A gente já sabia antes, porque já tinha essa passagem com o Brook, mas agora é interessante saber que a Nami já viu alguma coisa relacionada a isso, né. Luffy diz que tem a impressão de já ter visto aquilo recentemente, pressionando em sua memória para se lembrar onde viu. Seu nome é pronunciado por uma nova voz que entra na sala, assustando Road. A voz afirma que sempre quis conhecê-lo. Para a surpresa de todos, um enorme machado é jogado na direção deles, acertando a parede mais próxima e apavorando o gigante que acaba jogando o chapéu de palha no ar. Zoro salva Nami, a impedindo de se machucar, e Luffy logo nota que possui alguém sentado ao trono. E nós finalmente vemos de quem se trata. Road o chama de Yar-san, que diz ter ido até ali para averiguar sobre um haki estranho, mas não encontrou nada, e no lugar deu de cara com eles. Yar diz que ouviu alguns boatos de que Luffy foi o responsável por derrotar Kaido e que já faz algum tempo que ele gostaria de voltar até o país de Wano. Road explica que ele é conhecido como Yar-san e como eles foram na escola mais cedo, conheceram sua esposa Ripley. O homem chegou, né? Eu sei que todo mundo já sabe quem que ele é, mas eu vou continuar fazendo mistério aqui, né? Sabendo aquele que é um dos homens mais fortes da obra, aquele que antigamente era um dos membros da tripulação mais poderosa que andou sobre a Terra, né? Aqui, o membro da tripulação do antigo rei dos piratas. Eu não vou falar o nome, né? Mas que tem um taco maravilhoso, deve ter um taco incrível porque ele conseguiu, né, casar com uma gigante. É simplesmente o Yar-san teve um filho com uma gigante. A quantidade de energia que esse cara deve ter gastado, ele se jogou de cabeça literalmente nessa situação aqui. Luffy finalmente entende a situação e chama Kron de baixinho grandalhão. Yar acaba rindo e afirmando que como ele puxou muito da genética dos gigantes, ele nunca conseguiu carregá-lo e que atualmente o garoto possui 20 anos, enquanto Ripley possui 80 e é mais velha que ele, dizendo não valer a pena casar com uma gigante, já que apenas ele envelhece. Nami confirma dizendo ser estranho aquele tipo de relação. Yar-san afirma que o amor é liberdade. Bucaneiros, Dozundadas, membros longos, Wotans, sempre existiram híbridos no mundo, apenas aqueles que sobreviveram foram aqueles que souberam se adaptar. Zoro finalmente toma a frente e pergunta quem é ele, com o homem dizendo ser o missionário do amor, e Luffy diz que Sanji deve ficar daquela forma no futuro. A gente vai pontuar isso aqui muito rápido, né? A semelhança que o Luffy falou que o Yar-san tem com o Sanji, né? E para aqueles que já sabem quem que é esse cara aqui, é bem interessante ver que realmente tem uma certa semelhança, né? Ele é o fato dele ser o emissário do amor, né? É maravilhoso ver isso aqui na série, mostrando o quanto que o Luffy e o Zoro têm essa relação, né? A forma como o Zoro já olha com ele com uma certa raiva, né? Um certo ódio dele ali, já como ele olha para outra certa figura na obra.
Luffy pergunta para o homem onde está a chave, com Road dizendo que ele não deve saber, mas Yar começa a rir dizendo que é interessante, ele adora quando problemas são causados por outras pessoas, com Nami brigando com ele logo em seguida. O homem pergunta se Luffy tem noção de que tipo de homem é Lock, e pergunta o que ele fará se o pior acontecer. Luffy afirma que vai encher o gigante de porrada e vai trancá-lo novamente se ele fizer algo. Yar-san afirma que no passado, Shanks o Ruivo conseguiu prender Lock, mas antes disso, ninguém nunca havia conseguido tal feito. Luffy e Zoro ignoram o homem e se perguntam onde está aquela chave, com o capitão curioso para saber quais seriam os poderes do gigante preso. Road tenta se desculpar, mas Yar abre um enorme sorriso se lembrando de seu capitão e da forma como ele falava semelhante a Luffy, sempre desafiador e corajoso, procurando problemas sem nem pensar nas consequências. Yar pede para Road empurrar o trono atrás de seu corpo. Voltamos para a vila onde o Sop escuta uma história do passado, que no bando de Roger haviam dois homens muito poderosos e que antigamente, durante os tratamentos médicos que estavam recebendo, foram cercados por piratas e apenas um homem resolveu enfrentar todos eles, eliminando centenas de piratas com apenas 2 machados. Além do que é dito que no final esse homem não deixou nada para trás, apenas uma montanha completamente devastada, e por essa lenda esse homem ficou conhecido como o Devorador de Montanhas, aquele conhecido como o braço esquerdo do Rei dos Piratas, lado a lado com o imediato Silvers Rayleigh. Voltando ao castelo Aurust, vemos que atrás do trono possui uma câmara secreta. Road pergunta ao velho como ele sabia daquele lugar, com Yar dizendo que seu passatempo é explorar as terras de Elbaf. Ele afirma que antigamente aquilo era uma sala de tesouros, mas acabou sendo abandonada, sobrando apenas uma coisa ali, a chave que nem mesmo os ladrões desejariam. Ou seja, nem mesmo os piores criminosos desejariam a fuga de Loki. Yar pergunta a Luffy se ele vai roubar aquela chave, então ele teria que roubar dele, e finalmente sabemos sobre sua verdadeira identidade. O Sop se assusta ao escutar dos gigantes que aquela figura está ali, a lendária figura que ficou em pé de igualdade com Roger e Rayleigh, o braço esquerdo do Rei dos Piratas, Scopper Gaban. Finalizando o capítulo. E é claro, né, que o homem do machado voltou, né, Yar-san é ninguém mais, ninguém menos do que Scopper Gaban, o braço esquerdo do Rei dos Piratas, Gold Roger, uma figura que se assemelha em poder ao Roger e ao Silvers Rayleigh. Cara, que retorno interessante, né? A gente já esperava que fosse ele, eu particularmente já teorizava que fosse ele desde o capítulo 631, né? A partir do momento que ele apareceu ali em Elbaf também, eu imaginava que fosse ser ele, né? Mas agora tem essa confirmação incrível. E agora o Luffy vai ter uma porradaria com esse cara, né? E eu só quero ver o que o Gaban vai ensinar pro Luffy, né? Porque assim, um membro do Rei dos Piratas significa um ensinamento pro Chapéu de Palha. Então comentem o que vocês acham que o Gaban vai ensinar. Se inscreve no canal, deixa seu like, manda pros amigos pra poderem me ajudar. E eu tô indo rumo agora aos 6 mil inscritos, beleza? Até a próxima, tchau!